Nem Science aqui, mais uma aula sobre commodities, mas também cada no setor de marítimo e um pouco sobre entregas no sentido é, no setor de aviação. Existe entrega de commodities também através de aviões. A quantidade é menor e é mais caro. E fretado, principalmente com relação a verduras e coisas do tipo congeladas, é mais leve também, né? Você tem esse tipo de transação, né? Inicialmente a gente vai falar sobre Information Gathering em petróleo. É uma coisa que eu não citei no último vídeo. Vai completar o vídeo anterior, depois a gente vai pro tema. Bom, essa é a flutuação dos preços do petróleo que a gente já viu anteriormente. A gente já viu que tem relações, questões de produção, questões de reservas, coisas do tipo, reservas provadas também, né? E tem aquelas que são tecnicamente provadas, entre aspas, né? Eu queria citar esse site que se chama Oil Price, que na minha opinião é o mais assim, interessante do ponto de vista estrutural, de como as coisas são design aqui, né? Como as coisas são mostradas. Que, por exemplo, preços do gás natural, gasolina, o óleo cru, petróleo cru, né? Enfim. Tem aqui uma informação interessante. A Turquia confirma ataque numa pipeline turca, no Turk Stream. Tem várias pipelines que é onde passa, por exemplo, gás natural ou petróleo. Nesse caso foi de gás. Isso é uma coisa muito tryhard, porque você perde muita grana através disso. E era a última rota, continuava para exportações de gás russo para a Europa. Então a Rússia acusou os Estados Unidos de usar um ataque de drone. Isso já aconteceu também em outra pipeline anteriormente, há uns 2 anos atrás, para atacar essa pipeline turca. Isso foi confirmado, isso é uma coisa tryhard. Se não me engano, eu acho que um vídeo do Thiago Braga ele fala sobre como a razão do Japão entrar na Segunda Guerra foi por causa de questões de petróleo. Então, petróleo é uma coisa que pode dar ruim. No caso, gás, né? No caso é gás. Então, interessante. Aqui no caso de equity, falando sobre a Saudi Aramco, né, com relação à empresa em si, falando que a empresa, maior companhia de petróleo, reportou 15,4 de perda em ganhos ali. Enfim, uma notícia tryhard já. Depósito nuclear de lixo nuclear, né? Aqui falando sobre a Exxon, que é uma empresa nesse setor, que a gente já viu anteriormente. E aqui as notícias, né? Então, legal é que isso daqui é focado em petróleo. Assim como o Gas Network que a gente viu anteriormente, Gas Intelligence, aquele site só focado em gás natural, isso aqui foca só em petróleo. Isso é importante porque as outras redes de notícias têm que fazer um panorama geral. Quando você tem um foco, você consegue informação de forma mais adequada, né? Aqui, por exemplo, sobre o fluxo de mercado de LNG, que é gás natural. Na Europa e na Ásia competem pelo seu suprimento, né? Obviamente os países estão competindo sempre para quem consegue suprir mais, para ter uma vantagem competitiva com relação a esse mercado. Goldman Sachs com relação a risco geopolítico e preços de petróleo aumentando. Você toma controle de minas de lítio na Ucrânia, né? É importante para baterias, né? Principalmente para carros futuros, com relação, por exemplo, a Tesla e empresas desse tipo, né? Então, experts, especialistas dizem que a Rússia pegou os depósitos de lítio da Ucrânia, poderiam impactar todo o resto da Europa. Em relação ao foco para mudança para energia limpa, né? Que a bateria de lítio, ela tem essa visão, né? Enfim, sempre a Rússia, né? Sempre culpam a Rússia de tudo. Tem aqui sobre os preços do petróleo. De hidrocarbonetos, mas site de hidrocarbonetos, porque tem gás natural também, tem várias coisas aqui. Querosene, aqui no valor, no contexto mexicano, no contexto britânico, dos Estados Unidos, propano, enfim, todo tipo de coisa aqui, no Kuwait, na, na Arábia Saudita, no Irã. Então, as cotações de preço são diferentes, dá pra ver, ó.
Alguns são maiores, alguns menores, com relação a diferentes tipos dessas commodities. Em preços internacionais, aqui tá um preço maior do que o médio que a gente viu anteriormente. Aqui no Iraque, 79 para 82. Arábia Saudita, que é um dos maiores fornecedores. É um pouquinho maior que a média. O México, em Istmos e Maia. Então eu posso clicar em um deles. Acho que não dá. Não, acho que não dá pra ver. Ah, tá mostrando aqui, eu acho. Você clica e aparece aqui da direita. Com relação aos gráficos atuais, por exemplo, com relação a Ira. Por exemplo, eu quero o do Kuwait. Tem várias relações de mistura nesse contexto, desses commodities, desses hidrocarbonetos. Aqui na Rússia, Sokol, de um mês aqui o gráfico. Aumento Cara, todas as commodities estão aumentando depois de dezembro, né? Aquela troca, aquela questão de virada de ano, né? E o mercado de equity também tem uma questão. No Brasil, também, não sei por que tá esse nome aqui, ok? Mas eu vou pegar de um ano. Dá pra ver decrescimento aqui no fim do ano e uma alta de dezembro pra janeiro. E assim também, por exemplo, vamos pegar o mar do sul da China, que tá mais barato. Eles importam, na verdade, mas também uma alta no fim do ano. Então, pra quem investiu em futures de um mês aí, 3 meses, nessa época aqui de outubro, fez uma grana aqui. Aqui no o canadense, porque é um dos melhores também, realmente Alberta, é onde tem as maiores reservas aí do mundo. Petróleo, uma das, né? Não a maior. Também um crescimento, um pico depois de dezembro para janeiro. Então, você tem esses ciclos aqui. Se não me engano, o ciclo maior de preço é junho, petróleo. Eu não lembro exatamente, mas o petróleo tem uns ciclos aí que são meio que é, palpáveis, né? Não é fixo, obviamente, mas palpável. Aqui nos Estados Unidos, no sul do Texas, conexão com o Mar Pacífico. Tentando lembrar de cor, eu sou horrível pra lembrar de cor essas coisas. Também o crescimento do dezembro para janeiro. Então, enfim, são as cotações de preços de diferentes países, né? É muito interessante. Não sei se mostra volume também, mas esse dado é importante. Os futures de petróleo, tem os forward contracts, né? Com relação a você apostar, por exemplo, se você faz o contrato, por exemplo, em janeiro, aí você. Não, acho que vai pegar mais pra trás, né? Você faz o contrato em outubro, por exemplo, e o seu future é pra 6 de janeiro, por exemplo. Você pega 6 de setembro pra 6 de janeiro. É um tipo de future. E aí, no caso, se subir, quer dizer que tá bom pra você. Depende. E da relação com o dólar também. A paridade de Forex com relação a isso. Então, tem que ver essas duas coisas. Alguns futures tem como você também sair. Alguns não são fixos. Mas alguns a maturação é fixa, então quando venceu o contrato já era. Você perdeu, você se ferrou. Normal, né? Aqui tem os contratos de future ao longo do tempo, né? A média, né? A abertura, a alta e a é mais baixa, né? A do spread, né? Desses futures. E notícias com relação a esse tema, né? Então, creio que esse site ele oferece diversas coisas aqui. Rig count, com relação à produção, né? Oil rigs, gas rigs, aqui pegar a produção, que acho que é no mundo todo, né? Estados Unidos e Canadá. Tem também no setor de energia. Aí você pode colocar, por exemplo, carvão. Eu não coloquei sites de política ainda. Depois eu vou colocar um site de política também. Porque aqui ó, tem uma parte de geopolítica, mas é bom também focar em sites com política focada nesse tema. Então, também é interessante porque esse foco eu já vi alguns sites que tem umas produções bem interessantes. Aqui com relação aos Estados Unidos, em relação à influência na Groenlândia. E aqui tá mostrando uma foto do Ártico, né? Tem questões de plataformas continentais que a gente já viu no curso sobre comércios marítimos, né? A Rússia, partes ali da Europa e Estados Unidos querendo
parte do Ártico, que parece que pode ter reservas futuras ali. Cazaquistão e Azerbaijão, que são os maiores players no mercado de petróleo, aqui com relações a questões diplomáticas nesse contexto. Finlândia, de novo, a gente já viu essa notícia anteriormente. Ação legal com relação a danos de cabos por um tanque de petróleo. Então, questões com relação a isso, né? Enfim, já vimos em outros sites de notícias. Aí, no caso, eu falei de carvão, aqui no caso era geopolítica, né? Tem entrevistas, notícias de empresas, entrevistas também interessante, né? Esse mercado também, informação boca a boca também é importante. Quando alguém fala alguma coisa, do ponto de vista de entrevista, assim, com um player do mercado que manja dos bagulhos, né? É importante. Bom, tem aqui também energia alternativa, com energia geotermal. Me faz lembrar de Warhammer, né? Pelas Hive Cities. Tem essas. Na estrutura tem essas questões geotermais ali. A forma que a cidade é estruturada, né? Nessa série que é fictícia, né? As questões de. Eu não manjo muito de geotermoenergia, né? Então eu não consigo falar sobre esse tema bem. Mas parece que é um tema interessante. Então, não sei se poderia ser uma forma de alternativa melhor. Energia nuclear é interessante. Esse tema eu sei mais. Em relação ao urânio. É, tem também usinas também no Brasil, por exemplo. Então é interessante do ponto de vista de energia. Tem uma empresa com foco nisso. É, petróleo que foi derramado aqui no Mar Negro. Falando que foi pior do que pensavam, né? E tem relação com a Rússia. Enfim, várias questões. A bactéria que pode limpar, comer esses petróleo derramado, enfim. Coisas do tipo, né? Eu acho a energia solar também interessante, já tem uma força maior de mercado. Tem condomínios que já são feitos com pouca energia solar. Não sei se dá certo para sempre, mas basicamente é sobre esse tema. E vamos ver aqui outra questão que é. Eu li recentemente, no último livro, o Princípio Econômico Volume 3, eu escrevi um pouco sobre hidrocarbonetos, né? E veio esse tema de. Não é? Biocombustíveis, né? Tem certas leis, por exemplo, que mudaram com relação a biocombustíveis, etanol, coisa do tipo, na Argentina, né? Então, é interessante biodiesel, coisa do tipo. Enfim, novidades recentes, Biden em relação a empréstimos, enfim. Esse é o site do Oil Prices, né? Tem também esse site aqui do governo dos Estados Unidos. Queria mostrar um exemplo de pipeline, né? Então, pipeline aqui é de petróleo, tem a de gás também. Então, o petróleo ele corre por esses tubos que você tem aqui. Aqui é o de Dakota Access Pipeline. Tem. Todo país tem isso, tá? Na Ucrânia tem isso, na Rússia. Então, por isso que isso aqui tem no Mar Negro, na Turquia. Então, no Canadá também. E essas conexões de pipelines elas são extremamente importantes para entender a estrutura de transporte com relação ao petróleo no país, né? E não só nos Estados Unidos, mas também em outros países. É que esse gráfico aqui só mostra os Estados Unidos. Tem um pouco do Alasca ali, que você pode transportar pelo mar depois, mas é basicamente isso. O Canadá também é muito forte nessa questão. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, petróleo, Global Pipelines Map. Escrevi errado, mas vai assim. Eu vou ter que criar a imagem, não tem um site tão bonito assim daquela forma. Que é dos Estados Unidos, mas creio que aqui, por exemplo, já dá pra ver a questão global aqui. Em relação a. Aqui na Europa, por exemplo, como é feito conexão com diversos países da Europa, né? Da Euroásia ali.
Eurásia, na verdade, é o termo. Então, mas não tem nenhum. Acho que é oil. Maps. Vamos ver se eu consigo pegar um mapa bom aqui. Ó, esse daqui já tem um mapa interativo, é o que eu queria. Então aqui tem um mapa global de energia com relação a esse tema. Então a gente viu aqui da América do Norte. Tem aqui da América do Sul, por exemplo, no Brasil. Tem essas pipelines conectadas com Santos. Aqui em Curitiba, em Joinville. Também perto de Joinville ali. Tem aqui uma região portuária. Tem aqui no Rio de Janeiro também aqui na Baía de Guanabara aqui. Aqui tem até uma extensão do curso sobre comércios marítimos. Aqui na Argentina, também conectado a essa parte portuária aqui. Bahia de Blanca. Bahia Blanca. Só que a principal, além da que tem aqui também no México, ali no México, também é um exportador importante. E aqui na Colômbia, mais importante, mais tryhard aqui na. Aqui que o negócio fica complexo, aqui na Rússia, né? Você tem essas pipelines, né? Dutos, né? Dutos de petróleo, tem de gás também, esse aqui é de petróleo. Conectando aqui na Polônia, Ucrânia, Romênia, enfim. Tem algumas que foram canceladas, algumas que já estão em operação, e são estações em marrom, né? Então, conectando em Nuremberg, Alemanha, enfim. Basicamente essas são as pipelines. E na Europa também, conectando aqui no é o Golfo Pérsico. Então tem pipelines que podem fazer, como fala? Transmissões dessas em marrom, né? Porque essa em amarela é uma proposta. Aqui, por exemplo, conectando o Iraque com a Síria aqui, né? Passando pela Síria. Eu vi que poderiam fazer por cima também. Passando pela Turquia. Vai passar. Eu vi que estavam tentando fazer um canal, na verdade, da Turquia. Mas é proposto aqui do Iraque para a Síria. O Iraque que tem a parte deles de terras junto com esse porto aqui é muito pequena, né? É muito ruim para eles com relação a transporte, né? Então, se fizesse um canal ia ser melhor para eles transportarem aí o seu petróleo, né? No Golfo Pérsico. Então, toda essa conexão é importante com relação a essa transmissão aqui na China, por exemplo. Tem as conexões aqui de pipelines passando por baixo da terra, né? Não necessariamente sempre, mas dá pra ver que são construções enormes com relação à exportação de petróleo também. Não é só forma através de barcos, né? Então, eu tava querendo mostrar essa de notícias de petróleo, mas depois eu mostro. Então, basicamente assim que funciona. E aí você também tem as questões de tráfego marítimo. Vou até tirar isso daqui. Então, a gente viu de petróleo, né? Tem também o tráfego marítimo. Daqui é um site que você pode acessar gratuitamente. Você viu o tráfego marítimo ao redor do mundo. Vou deixar com F1 aqui, F11 aqui. Então, por exemplo, a gente vem aqui no. Tô até confuso aqui. No Estreito de Gibraltar, você vê os barcos que estão passando aqui nesse momento, né? Dá pra você ver qual barco que é. É legal que essa informação é pública, né? Alien Future. Você consegue ver qual tipo aqui de containers. É um veleiro. Um tanque de petróleo. Aqui é um tanque tráfego marinho. Tem até a trajetória que ele tem, que também às vezes pode estar. Aqui é um navio francês. Aqui pelo canal de Suez, que é interessante. Canal de Suez não, Suez, na verdade, Suez. Ó, tem alguns navios entrando agora no canal de Suez. Da Polônia, parece, né? Também aqui, ó. Alguns também passando aqui. Não sei que país é esse. É um tanque de petróleo.
E no Port Said, aqui da... Não sei que país é esse. Mas vários tanques de petróleo passando por ali. Aqui, por exemplo, no Estreito de Hormuz, tem alguns navios aqui. São recebidos há 7 horas atrás, né? De um tanque de LNG, de gás natural. Também de gás natural. É um tanque químico de petróleo. Enfim, aqui pelo Estreito de Hormuz. Por isso que bloquear isso daqui é tryhard. Aqui na Baía de Bengal também você vê aqui, saindo de Bangladesh, um bulk carrier, que é com relação a diversos tipos de commodities. Outro de commodities. Aqui não é tecnicamente em tempo real, mas esse daqui é 7 horas atrás. Não sei se tem sites que são mais rápidos, né? Então, tem aqui alguns no Mar Vermelho. Tá indo pro Mar Vermelho, né? São tanques de petróleo aqui também. Um de Shandong na China. Você consegue ver até o país que ele tá, né? Tem também aqui no Brasil, né? Aqui, por exemplo, perto de Santos. Aqui perto de Santos, você tem também os navios que estão entrando e saindo, né? Aqui é o Garrincha, navio brasileiro. Bulk Carrier. Várias commodities. Aqui também de commodities. Enfim. Esse daqui, no caso, do Brasil. Tem também aqui de Curitiba, Paraná. E aqui no Porto do Paraná. Alguns de petróleo. Não, aqui de commodities. 7 horas atrás, né? Não, aqui é 3 minutos atrás. Esse daqui é mais. Aqui 1 hora atrás. É um cargo geral de várias coisas. Então, aqui Joinville também. Tem alguns. Amsterdã Express. No caso, é um container. Então tem vários tipos de produtos. Então, literalmente é assim que chega, por exemplo, quem tá em São Paulo, assim que você recebe as coisas da China, né? Então, tem o tráfego. Já mostrei em outro vídeo. Outra aula, né? Outro curso. E o navio viaja até essas posições para entregar as coisas, né? Então tem aqui em Buenos Aires, na Argentina, por exemplo, perto de Buenos Aires, creio eu. Aqui um Laia, que é um navio pesqueiro. Acho que é por cor que é dividido, né? Aqui um veleiro, um tanque de petróleo. E que interessante também aqui no canal de Panamá. No canal de Panamá, nessa parte aqui, você consegue ver também. E, ó, em 2 minutos atrás, um bulk carrier passando pelo canal de Panamá e alguns saindo também. Tem um tanque de petróleo, um navio de petróleo. Então é legal que você consegue ter essa informação e você consegue ver o flow das commodities que você investe em future, com gráficos dos índices que eu mostrei com relação à quantidade de transações dessas commodities ao longo do tempo, future contracts, que você tem informação. Então essa informação ela é muito valiosa com relação à forma que esse mercado funciona, né? Aqui na parte de cima, eu quero olhar para Portland. Primeiro Seattle. Então, Seattle a gente já vê também. A gente viu sobre Seattle no curso sobre mercados, sobre comércios marítimos, né? Então, é uma cidade portuária muito forte, né? A cidade do iCarly. Então, aqui, por exemplo, o navio o Island Breeze dos Estados Unidos. Vamos ver. Aqui um navio de passageiros também que está sendo mostrado. Quero ver um de tanque de petróleo. Passageiros. Aqui eu creio. O veleiro parece. Não achei nada de. Aqui um bulk carrier aqui. Ele tá entrando por essa parte aqui, por essa entrada. Esqueci o nome dessa entrada. O nome dessa entrada aqui que a gente falou no outro curso, né? Afrodite, Evermode, que é um navio de container. O navio Unition de outro país, que eu não sei qual é, a bandeira. Um bulk carrier saindo aqui.
Tem tanto exportações quanto importações sendo enviadas de um lugar pro outro, né? Tem aqui também em Portland. Vamos ver se eu acho Portland. Seattle é ali. Eu quero. É aqui, né? Tem navios passando por aqui, ó. Um veleiro passando por aqui. Aqui pelo rio, pelos rios que cortam, que a gente também viu no nosso curso. Também. Então, aqui em São Francisco, né? Também tem alguns tipos de navios. Eu quero ver um de importação. Que a maioria aqui não é do que eu quero. Navio de passageiros. Aqui de pesca. Pesca também. Bastante navios pesqueiros aqui de passageiros, enfim. E aqui nas entradas dos rios aqui, que a gente viu também no curso. Aqui com relação a passageiros. Enfim. E aí, eu não vi Portland aí, mas tem aqui também, por exemplo, no Golfo do México. Não, não é Golfo do México, não. É Golfo da Califórnia. É no México. E aqui tem alguns navios entrando e saindo. Tem um navio de petróleo. Petrolífico. Aqui alguns nesse porto de Vallarta. Passageiros. Container. Enfim. Eu também queria ver aqui no Golfo do México. Aqui é o Golfo do México. E aqui tem muita coisa saindo, né? Tem um de petróleo. Aqui outro de petróleo. Enfim, diversos tipos de navio químico. Diversos tipos de produtos. Amônia. É, todo tipo de coisa com relação a esse tema. Ok. Tem aqui no Mar Caribenho, né? Bem. Também aqui tem muitas ilhas importantes. Olha navio de petróleo saindo. Pra ver que o flow aqui é bem alto. Nem todos aqui tem informação. Por exemplo, de petróleo. Enfim. Tem também outra parte importante, essa de Madagascar. Também é relevante. E principalmente se a gente for aqui, ó. No Estreito de Malaca. Aqui na. A gente vai pegar aqui em Singapura. No Estreito de Singapura tem muitos navios por ano que passam por aqui. Então dá pra ver os tipos de navios que passam por essa região. Um bulk carrier, que a gente viu no curso sobre comércios marítimos. Aqui passando por outras entradas aqui. E também tem várias passagens nessa região aqui. Quando você entra aqui perto da Malásia, Indonésia, você vê vários navios passando por essas regiões. Então é muito interessante aqui para a Austrália, que é também portadora forte em alguns setores. Nem todos eu consigo ver aqui. Tem um navio cargueiro. Tem alguns de passageiros. Aqui um bulk carrier. Vários tipos de commodities. Enfim, essa região de Singapura é muito importante aqui, passando pelo Estreito de Malacca, que é de 3 horas atrás. Enfim, é muito interessante esse tipo de informação, né? Então, tem aqui no mar do sul da China, né? Beijing, Taijing. Você tem aqui a parte que é da China, praticamente. Tem Coreia do Norte ali, Coreia do Sul. É legal ver os tipos de navios que entram na Coreia do Norte, né? Aqui é o bulk carrier de commodities, barge carrier, bulk carrier também. Aqui se a gente subir aqui perto da Rússia, no mar do Japão ou é mar da Coreia, também tem algumas. Vamos pro Japão, cadê o Japão? Cadê o Japão nessa bagunça? Tá aqui. Aqui em Tóquio, por exemplo, Chiba. Nesses portos aqui dá pra ver navio de containers, 18 horas atrás de passageiros, de petróleo. Esse foi a
2 minutos atrás. Então, recente. Veículos. Então, lembra que tem navio de importação de veículos? Então, eu falei também isso no curso. Cimento, enfim. Acho que ficou claro como funciona a parte de navios. Eu recomendo que você entre nesse site, vai estar deixar no comentário fixado aí embaixo. O Mar de Otsk também tem bastante. Aqui perto da Rússia também tem bastante navios aqui. Aqui perto da região do Pacífico. E no Mar do Norte também. No Atlântico. Aqui no Mar Báltico também é interessante. O que aconteceu? O problema com a Finlândia, né? Então aqui tem a parte da Rússia. Você vê alguns tipos de navios aqui, uma LNG de gás natural. Você vê aqui em cima na Suécia e Finlândia um tanque químico aqui. Enfim, navio de passageiros. Outro de petróleo. E aqui nessa região aqui, estreitos específicos, né? Você vê alguns tipos de navios também passando. 2 minutos atrás, Heifer. Cara, é muita coisa, né? De cargos no geral. Eu acho isso daqui muito interessante. A forma como isso funciona. Até por rios, né? Olha quanto navio tem aqui na passagem de Hamburgo, né? Na Alemanha. Tanto de passageiros aqui, ó. Quanto de commodities, de containers. Então, os rios também são relevantes aqui com relação a passagem de commodities para certas regiões, né? Olha aqui um naviozinho aqui, ó. Na Alemanha. Então, mesmo os rios também são relevantes. Eu gosto da Bélgica aqui também. A Bélgica tem uns rios que cortam muito aqui. Aqui em Gwent, por exemplo. Então, corta muito. Eu acho essa parte bem interessante. A entrada aqui que a gente também viu no outro curso. Aqui um tanque petrolífico. Aqui também outra região específica. Ok. Essa foi a parte do Mar do Norte, né? Tem aqui, né, no canal em inglês, onde um dos reis da Inglaterra também se afogou. Um tanque químico da Grécia. Tem uma passagem de flow de tanto daqui pra lá, né? Também de petróleo. Passageiros. Enfim. Canal de Bristol também tem. De cargas no geral. Algumas dessas é bem recente a informação. Aqui em Dublin, na Irlanda. Também navio de passageiros, por exemplo. E aqui na ponta do Reino Unido. Escócia. Coisa do tipo, né? Noruega ali em cima. Iceland. Tem umas ilhas aqui que eu quero também ver. O meu flow aqui em Svalbard, por exemplo. É uma ilha bem pequena. Tem aqui, ó, navio de patrulha, de pesca. A Rússia. A Rússia foi longe de pescar, hein? O que o navio de pesca da Rússia tá fazendo aqui? Tá longe, hein, minha filha? E de pesca também. Nem tão longe, né? A Rússia tá aqui. Tem aqui o Mar Branco. É o Mar Branco esse daqui? White Sea é o Mar Branco. Tem também alguns navios aqui dando por alguns rios da Rússia. São bem interessantes. Aqui no Mar Negro. Então, no Mar Negro, aqui, por exemplo, na passagem de Bósforos, que a gente viu no nosso curso, tem aqui navios de passageiros. Tem. Que não tá explicando. Aqui é o navio da Turquia, né? De pesca da Turquia. Navio químico da Grécia. E pra eles passar por aqui, né? Eles têm que vir pelo Mar Mediterrâneo, Mar Egeu. O Estreito de Dardaneles aqui. O Mar de Marmara. Estreito de Bósforos. Aí você entra ali no Mar Negro. Tem também aqui tem uma treta nesse mar aqui também de Azov. Na, tem a ver no Estreito de Kerch, com a Rússia e a Ucrânia, né? Aqui é um tanque de petróleo, por exemplo. Enfim. A Crimeia tá com a Rússia agora, né? Então, creio que é só os navios da Rússia que tem aqui agora. Antigamente, creio que tinha da Ucrânia. Aqui de Rostov, você tem navios russos, né? Que passam pelo Mar de Azov, entram no Mar Negro.
para fazer o que eles têm que fazer. E o Mar Cáspio também, tem Azerbaijão, é, a Rússia, o Irã também tendo uma parte aqui, Cazaquistão, o Mar Cáspio, né? Então, também é bem importante aqui. Aqui, por exemplo, tem um foco aqui, ó, bem grande. De certos países aqui. Eu não sei se essa bandeira é do Irã. Eu sou ruim em bandeira no momento. E aqui, acho que esse é o principal, né? Tem algum ponto. É legal ver a flor também na Antártida aqui, ó, de navios. Eu acho que é isso, principalmente. Não sei se tem outra parte que é relevante. Que é relevante aqui, por exemplo. Essa Hudson Bay não fica. É, ela não é ativa em certas épocas do ano por conta de congela ali. Então é um problema. Aqui na Groenlândia também se vê um pouco de navios entrando, né? Saindo. E você tem aqui também, no contexto da passagem entre o Canadá e Estados Unidos, a gente também viu no curso. Tem alguns navios aqui em Quebec. O Bulk Carrier, por exemplo. Aqui no Saint-Pierre. E aqui vai longe. Montreal, quanto é Canadá. Aí agora tem a divisão com os Estados Unidos, né? Eu vou pegar um pouco pra cima. Toronto. Já a gente chega aqui, Chicago aqui, ó, por exemplo. Tem um rio aqui que tem aqui alguns navios passando por aqui. Com certos também de commodities, creio eu. E aí você tem, depois de Chicago, você tem o maior lago. Acho que eu esqueci o nome desse lago. Não lembro o nome do lago. O maior lago do mundo, parece. Enfim, tem essa passagem aqui, ó, que você chega até ele. Enfim, acho que é Mar do Norte. Não, não lembro, não lembro. É um lago. Não lembro o nome exatamente. Mas essa passagem é interessante de navios, né? De flow de commodities por aqui, né? Enfim, isso como funciona o mercado de commodities global, de importações e exportações. Também tem coisas que estão vindo da China, por exemplo, que chega até a sua casa. A China, então ela passa por aqui, né? Essa flow enorme. Enfim. Também, não menos importante, tem a parte de voos, né? Tem um mapa com relação a voos, que nesse caso tem a ver com voos comuns, mas também tem voos que tem a ver com passagem de commodities, principalmente de produtos como vegetais, frutas e coisas do tipo congeladas, de alta qualidade, que passam por voos fretados, né? Então aqui a gente tem os voos ao redor do mundo, né? E tem como você também, assim como no outro mapa, clicar nele e ver qual avião que é. Por exemplo, esse aqui da American Airlines. Até o tema de estimado de chegada, né? E de onde veio e pra onde vai. Tem esse UAE 261 do Emirados Árabes. De Dubai pra São Paulo, né? Já dá pra ver que quem vai estar nesse avião tem uma certa graninha. Lá de Dubai. Aqui, ó. Perto do Estreito de Hormuz. Até lá. Tem aqui perto do Iêmen. Aqui é perto da Eritreia. Enfim. Aqui na região do Mar Mediterrâneo. Estreito de Gibraltar também. Tem também outros aviões. A questão é que a maioria desses aviões talvez não tenha nada a ver com commodities. Então, eu creio que seria interessante conseguir um mapa que só tem voos cargueiros, né? Que enviam commodities que tem como você enviar para avião sem muito custo, porque isso também te mostra o flow de commodities ao redor do mundo. Porém, creio que o que mais importa do que isso é a parte de navios, porque questão de quantidade é maior em relação a cargueiro, né? A maioria desses aviões são pessoas viajando para negócios, viajando para viagens, enfim. Cada influencer viaja todo dia.
Aqui, no caso, são voos internos de um lugar pra outro lugar. Aqui é um jato privado, pelo que parece, né? Enfim. Então você tem como entender isso daí. Eu creio que o que importa na minha visão, no mercado de commodities, é aqueles que de fato tem a ver com o tema. Então, a questão é quais esses aviões aqui tem a ver com commodities. Transportando o quê? Transporte de alimentos, de algodão, enfim. Normalmente é em barco, mas enfim. Então você tem esse, são 3 mapas que a gente viu hoje. O marítimo, e o de pipelines. É tanto de petróleo quanto de gás. Que são esse daqui de. Tá com petróleo, mas é de tudo, né, no geral. Então tudo isso daqui mostra como o mercado global de commodities funciona. Não é o suficiente, mas eu creio que já é bastante coisa. Bastante informação com relação a esse sistema. Então tudo isso daqui impacta nisso daqui também. Além dos índices que a gente mostrou, as reações com relação a dólar, com relação a Forex, com relação a política, geopolítica, notícias com relação a esse tema. Mas você tem que saber que essas coisas existem, como elas funcionam. Não é que você vai ficar olhando esse mapa. Porém, você tem que entender como as coisas funcionam, como o flow funciona dessas coisas. E, naturalmente, questões estatísticas, algumas ferramentas mostram com relação a volume de transações no mês, com relação a certos commodities, coisas do tipo, contratos de futures. Isso é o que é relevante para pegar informações com relação a esse mercado. Eu creio que esse vídeo, principalmente, foi o que mais tem a ver com o curso exterior que eu fiz sobre comércios marítimos. Então eu creio que para quem viu aquele lá é um adendo, né? Até maior com relação a ele. Era isso, até o próximo episódio.